De filmar aqui. Depois eu vou apoiar. Que isso aqui vai entrar no. Isso aqui vai aparecer na Desconstruindo Ideias e vocês já vão entender o porquê. Olha, vocês têm de 15 a 30 minutos. Enquanto eu vou fodendo. Atenção! Onde quiser. Bom dia, nós vamos apresentar. O nosso artigo de base foi amianto, que é importante considerar que o autor é o Wilson Scarpelli. Que o professor gentilmente nos cedeu. Bom, primeiro eu vou introduzir o que é o amianto. O amianto, ele basicamente é extraído de silicatos e ele é muito abundante na natureza, principalmente em duas formas, que é as serpentinas, que são encontradas geralmente em crisolitas, e é rico em magnésio. E os anfipólitos, que são ricos em ferro. Essa aqui é a imagem do amianto. Aqui não ficou muito bom, em microscópio eletrônico. Bom, o histórico. Ele foi introduzido na Revolução Industrial do século XIX e foi usado muito em matéria-prima para revestimento para isolar termicamente as máquinas e os equipamentos. Então, foi muito empregado porque foi usado em máquinas e Revolução Industrial, máquinas. No Brasil. O Brasil, ele é o terceiro maior produtor e também consumidor de amianto. Ele gasta aproximadamente 306,3 mil toneladas anuais. Eu não tenho as informações exatas do segundo e terceiro, mas o segundo é o Canadá e o terceiro o primeiro é a Rússia. Sim, o primeiro é a Rússia. Também os países, principalmente europeus, têm muito interesse no nosso meio, porque, assim, nos países europeus já é proibido usar, e nós somos um dos únicos países que ainda usam amianto no mundo. Bom, no Brasil, ele é empregado ainda em muitos materiais, principalmente materiais de construção civil, né? Que são as telhas, aquelas telhas meio acidentadas, isso aqui, e caixas d'água, cimento, e também em outros setores da indústria que eu vou mostrar em slides posteriores. Bom, de acordo com a CETEM, que é o Centro de Tecnologia Mineral, eles nos forneceram algumas características. Primeiro, as mineralógicas e geológicas. Atentar mais pelo hábito dele, que é fibroso, que nós vamos ver o que isso acarreta no nosso corpo. E, bom, e fisicoquímicas, que vai ser muito importante, porque são aproveitadas muito na indústria, principalmente a alta resistência mecânica e a incombustibilidade. Aqui tem uma mini tabela falando as propriedades do amianto e como eles são usados. Deixa eu ver aqui. Aqui a resistência química e térmica, principalmente, para usado muitos em filtros na indústria, e a resistência térmica para papéis, laminados de papel, papelão, em fornos e caldeiras. Bom, agora o grande problema do amianto. O amianto, você inspira o amianto, um material particulado, e por ser fibroso, ele se prende a algumas células do pulmão. Claro que quando você expira, algumas partículas são liberadas, porém, algumas ficam, e esse é o problema. Por quê? Se você estiver exposto a uma grande concentração e há muito tempo, essas células, as fibras vão se acumulando nas células, e com o decorrer do tempo, as células do seu pulmão vão infeccionando e aumentando. Isso acarreta
que aqui, mais especificamente, é a asbestose. Aqui é a imagem do pulmão com asbestose, que foi disponibilizada pela Unicamp. Aqui é o corpúsculo asbestoso, aqui é a célula. Isso aqui é a célula aqui da gente. Isso aqui também. E o fogo? O que o asbestose, que vem do amianto, tem a ver com o fumo? O fumo já tem propriedades cancerígenas, porém, se você tiver muita concentração de amianto e ainda for fumante, o ar aquecido que você inspira, ele acelera a reação de oxidação dessas fibras. O que é interessante, que foi comparado com o intemperismo das rochas, que é onde o calor é um importante fator na intensidade dessas reações para alterar as rochas. Agora, na ciência, por fazer muito mal, obviamente ele já foi muito pesquisado, muito publicado em artigos. Infelizmente não consegui acessar o SciFinder, porque eu esqueci como faz para entrar no caso. Mas eu peguei na célula os três principais. A célula só disponibiliza os em português, espanhol, então infelizmente não consegui pegar os artigos americanos. Mas vocês veem esses dois aqui, são falando sobre o mal. E o porquê deve proibir? Porque no Brasil apenas 5 estados são a favor de proibir a utilização e exportação do amianto. E essa aqui é uma pesquisa falando sobre a substituição do amianto por um outro material. Por que não é usado? Porque a substituição seria muito cara. Só que, infelizmente, economicamente é muito caro e as indústrias não querem por economizar. Só que prejudica a saúde. E há uma lei, sim, só que ela está ainda suspensa para funcionar. Vale lembrar que em alguns estados já é proibido. É proibido em São Paulo, em Pernambuco, no Rio de Janeiro, Mato Grosso e Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. E já foi aprovada a lei para ser proibido em Minas Gerais, só que em Minas Gerais tem um prazo até 2023, é um prazo questionável, digamos, e até 2023 ainda vai ser permitido o uso de amianto em Minas Gerais. Só depois disso é que entra em vigor. As empresas têm esse prazo todo para substituir o amianto por outros materiais. Aqui eu vou aproveitar para comentar com vocês de alguns episódios que já aconteceram do amianto. Só para a gente ter uma ideia da seriedade do poder tóxico do amianto. Aqui nós tivemos um acidente. Isso aconteceu deixa eu ver onde é que aconteceu. Isso aconteceu em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Imagina só essa situação. Um pai de família estava em casa, ele estava preparando a refeição, ele foi botar a carne para descongelar na água, aí ele foi fazer outra coisa. Quando ele voltou, a carne estava toda preta, a carne empreteceu. Enquanto isso, a filha dele estava tomando banho, estava lá de boa tomando banho no chuveiro, e aí a água do chuveiro começa a sair preta também. E ninguém entendia o que aconteceu. E quando foram saber,
Isso aconteceu num bairro inteiro do município de Três Lagoas, em Mato Grosso do Sul. E aconteceu por quê? Porque um duto da Sanesul, essa empresa que está na foto aqui, um duto dela rompeu e o duto era de amianto. Rompeu e contaminou com amianto a água fornecida para as pessoas. Isso rompeu durante um serviço de manutenção que eles faziam. Eles estavam fazendo manutenção, o duto rompe, vai amianto para a água. Lembrando que muito se fala da toxicidade do amianto via respiratória, mas é bom lembrar que o amianto é tóxico também quando presente na água. E aí aconteceu isso, as partículas fibrosas do amianto, que acontece? O amianto ele é fibroso, ele é muito semelhante ao efeito que a fibra de vidro faz. Então é como se fossem fibras de vidro, só que na água que você bebe. E isso contaminou a carne que o pai de família ia preparar para a família. Isso contaminou a água que a filha dessa mesma casa estava tomando banho, e que poderia causar outros problemas maiores, porque o amianto ele também é tóxico em contato com a pele. Ele pode gerar o que a gente chama de verrugas de amianto. Isso aconteceu em julho de 2007. Além desse episódio, vamos ver o que mais. Aqui, mais um trabalhador morre. Foram 3 trabalhadores de uma mesma empresa em épocas diferentes que morreram porque trabalhavam com amianto. O nome da empresa é Avibras. A Avibras, ela fabrica armamento pesado para fins militares. Ela fabrica peças para tanque, para caminhão de guerra, para foguete. E nesse episódio em específico, 3 trabalhadores que trabalhavam para essa empresa, um morreu em abril de 2007, depois de 2 anos lutando contra um câncer até falecer. O nome era uma mulher, Silvana Dias Barros. É bom dar nome às pessoas, porque eu também não quero tratar ninguém como número. A segunda morte aconteceu em 28 de abril, quer dizer, em abril de 2008, desculpa. O nome era Nivaldo Guimarães Costa. Ele chegou a fazer inclusive uma cirurgia para tentar remover um câncer. Na matéria não especificava o local do corpo onde ele tinha esse câncer, mas fica bem claro que tentou-se fazer uma cirurgia para retirar o câncer, mas não adiantou, porque o câncer voltou depois, ele veio a falecer. É o câncer provocado por inalação do amianto. Então suponho que o câncer tenha sido no pulmão, mas a matéria não especificou isso. E a terceira morte, que é aqui dá ênfase nessa notícia, ela aconteceu no dia 7 de janeiro de 2014, recente. O nome da pessoa é Donizete Gomes de Oliveira. O Donizete ele veio a falecer também por conta da exposição ao amianto. Ele sofreu câncer também e faleceu. E vale lembrar também que na época o Ministério do Trabalho esteve acompanhando esse caso. Inclusive o nome da auditora, da auditora, da representante do Ministério do Trabalho que foi fiscalizar o evento, Fernanda Gianazzi.
Então, para vocês verem, 3 pessoas de uma mesma empresa, num período curto de tempo, levando em conta o tempo que se leva para desenvolver os sintomas, normalmente leva de 15 a 30 anos para as pessoas desenvolverem os sintomas decorrentes da intoxicação, mas essas 3 pessoas trabalharam na mesma empresa e elas vieram a falecer de câncer mais ou menos na mesma época, no intervalo de tempo relativamente curto. Eu achei também uma notícia, isso aqui é uma charge que eu mesmo desenhei, do mapa da Suíça, a caveira, as cruzes de cemitério. Teve outras charges que eu desenhei, mas para não ficar muito poluído, a gente optou por não aparecer todas. Mas depois eu passo o caderno de desenho aí com as charges para vocês verem. O que acontece? Aqui a notícia que saiu foi sobre a Suíça, para vocês verem que não é só no Brasil que a gente tem todo um caso de pessoas sendo expostas a amianto, tudo isso em nome do lucro e nada sendo feito. No caso específico da Suíça, o que a gente... a fonte do noticiário, isso saiu em notícia numa página chamada Aline Roberto e Advogados. Que acontece? O que eles apresentaram foram dados da mortalidade por amianto na Suíça. Então que acontece? Uma mesma empresa chamada Eternit, que por sinal tem filial aqui no Brasil também, no Rio de Janeiro, lá na Suíça morreram 2.200 pessoas até agora, e a notícia é antiga, pode ser que esse número tenha aumentado. 2.200 pessoas que trabalharam na mesma empresa morreram em decorrência do amianto, vieram a ter câncer, vieram a ter problemas pulmonares, problemas de pele, entre diversos outros problemas em decorrência do amianto. E além disso, a empresa ela foi julgada, ela foi condenada a pagar indenização a todas essas pessoas, mas o que é mais hilário é que o dono da empresa, deixa eu ver, o nome dele é Stefan Schmidheim, acho que é assim que se pronuncia. O cara, ele é conhecido mundialmente como o príncipe do amianto, e olha só que coisa, o cara é ecologista e dá palestras, ele vai mundo afora dando palestras sobre ecologia, faz toda aquela pinta bonita, assim, ele vai pelo mundo, dá palestra e no entanto, a empresa dele foi responsável por todo esse número de mortes. Vale lembrar que na Suíça o amianto está proibido desde 1989, mas até 1994 ainda tinham empresas trabalhando com amianto, mesmo já tendo sido proibido 5 anos antes. Vamos ver o que mais? Sim, pegar alguns casos. Aqui no Brasil a gente tem um problema gravíssimo, que é o seguinte: ainda tem escolas até hoje que contém material em algum material da construção, seja na parede, seja no telhado, que é o mais comum. E o que acontece? A federação, quer ver? Como é que é a FENPROF, que é a Federação Nacional dos Professores. Em uma das muitas notícias que eu visualizei, eu vi que em 15 de março de 2014,
a Federação Nacional dos Professores deu um prazo de 10 dias para o MEC para fazer um levantamento das escolas que ainda têm amianto em alguma parte da sua construção, em alguma parte da estrutura tem amianto. E o MEC, na época, ele disse que já estava começando o levantamento, ele disse, inclusive, que em algumas escolas já havia feito intervenção, e ficou nisso. Hoje a gente não conseguiu nenhuma notícia mais atual. As notícias que a gente tinha era sempre de 2014 para trás, mas dá para ter uma ideia já de que o MEC disse que alguma coisa está sendo feita. Cabe a vocês, enquanto cidadãos, verificar se realmente foi feita alguma coisa ou não. E agora vamos para fechar com chave de ouro. Esse é um caso que eu quero tratar com carinho e com a atenção que merece. O que acontece? Em Ouro Preto, nós tivemos um caso de de muitos casos da empresa Brasilite. Vocês em casa, pode ser que alguns de vocês já tenham morado em casa que usou material de construção Brasilite. Eu mesmo já morei numa casa que o telhado era da Brasilite. Enfim, o que acontece? A Brasilite teve um caso, a pessoa morreu a pessoa veio a falecer em 2007. O que acontece? O nome da pessoa que veio a falecer é Nelson Vieira de Souza. Ele trabalhou na Brasilite entre 1960 e 1964. E 40 anos depois, ele veio apresentar os sintomas. 2007 não, 2005 ele veio a falecer. Ele teve câncer, ele teve o caso, ele teve o pior caso possível de câncer pro caso do amianto, que é mesotelioma, que o mesotelioma, a pessoa desenvolve um câncer no pulmão que ele cresce de tamanho muito rápido. Normalmente a expectativa de vida depois que a pessoa começa a desenvolver esse câncer é de no máximo 12 meses, não costuma passar disso. E o Nelson, ele desenvolveu esse câncer em 4 anos apenas que ele trabalhou na Brasilite. Nesses 4 anos que ele trabalhou na Brasilite, ele fazia serviços desde o preparo da massa de amianto para fazer as telhas, para fazer outros materiais, cimento, se usava muito cimento com amianto também na época. E ele trabalhava no preparo da massa. E ele trabalhava também no carregamento e descarregamento de caminhões com material de amianto pronto. Quando a telha de amianto ficava pronta, ele ia lá carregar o caminhão. E ele também trabalhava com a parte do descarte do lixo. O lixo produzido pela indústria
aquele lixo todo cheio de amianto, com todo aquele pó, o Nelson, ele também trabalhava no descarte, ou seja, ele fazia um pouco de tudo na empresa. E nisso, que acontece? O Nelson, ele esteve exposto àquilo tudo, ele inalava aquilo. Vale lembrar que a Brasilite, ela era conhecida até pouco tempo atrás por não fornecer o material de proteção adequado, ou seja, os trabalhadores, o Nelson trabalhou nessa indústria sem a cobertura sem a máscara, sem luva, sem nenhuma proteção, sem óculos, nada. Ele, do jeito que ele estava, do jeito que a gente está aqui agora, ele mexia com amianto. E nisso, 40 anos depois, ele desenvolveu câncer, ele veio a falecer, e hoje a filha dele, Maria do Carmo Vieira de Souza, ela é presidente da AMEA, a Associação Mineira de... Opa, peraí, deixa eu... a Associação Mineira de Expostos ao Amianto. Eu já estou acabando. A Maria do Carmo Vieira de Souza, ela é presidente da AMEA, a Associação Mineira de Expostos ao Amianto, e hoje ela tem feito muito essa luta para conscientizar as pessoas dos perigos do amianto, para lutar por... Inclusive, nessa reportagem, se comenta que a Brasilite, ela foi condenada, a família da Maria do Carmo tem direito agora a uma indenização de 100 mil, que a Justiça já concedeu, e que a Brasilite vai ter que pagar. Vale lembrar que nessa mesma região de Ouro Preto, tem-se também muito o caso de pessoas que trabalham com artesanato de pedra-sabão e também com a mineração de pedra-sabão. E o que acontece? A pedra-sabão, algumas variedades dela contêm amianto e as pessoas ficam expostas a isso. Quem trabalha com pedra-sabão acaba exposta a isso. E aí a própria Maria do Carmo, ela comentou que muitos dos artesãos que trabalham com isso não têm tomado os cuidados necessários na hora de trabalhar com a pedra-sabão. O cuidado, por exemplo, de exigir da empresa uma pedra-sabão que não esteja contaminada com amianto. A pedra-sabão, que acontece conforme tem o intemperismo, o sol bate chuva, um pouco dessa pedra-sabão se converte em amianto. E aí as pessoas que trabalham com pedra-sabão ficam expostas a isso. E as pessoas não têm tido o cuidado necessário. E a Maria do Carmo, ela vem trabalhando também com a conscientização para que se tenha esse cuidado. Bom, acredito que a apresentação se encerra por aqui. Acho que a gente já... o amianto, teriam muito mais casos que a gente poderia falar. Esse eu escolhi para fechar com chave de ouro, mas os casos com amianto são muitos. Isso aí. Um pouco diferente dos demais, mas foi ainda assim informativo, né? Espero que você faça um pouquinho mais do mineral, né? Mas o amianto é um fibrosilicato que se desenvolve em folhas, né? De basicamente brucita e magnesita, então é hidróxido de alumínio
o hidróxido e o magnésio, né, que vão se sobrepondo, e exatamente por essa a forma do cristal, né, já na cristal-química, eles fazem utilidade. Por isso que o amianto ele é bem visto pelos mineradores, porque o beneficiamento dele é fácil, não é caro você beneficiar o amianto. Né? Então se usa muito em telhas, fabricação de caixa d'água, por exemplo. Né? Então a fibra ela se fixa inicialmente nos órgãos pulmonares, aí você já causa uma insuficiência respiratória, né? E dessa fixação, que tem a propriedade de absorção da umidade, ela começa então a se espalhar na forma de câncer. Né? É um problema sério, já foi proibido em vários países, né? E o Brasil caminha para essa mesma proibição. Tá? Então tá bom, gente. Obrigado. Vamos para o próximo. Bom, o motivo... Acho que ficou claro o motivo de estar em vídeo. A questão do amianto é uma questão bem séria. Até mais ver. Quem é próximo agora?